Vamos ler a palavra do Senhor que está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, versículos 17 e 18, que diz: Porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus queridos irmãos, amigos, e se a figueira não florescer, o que iremos fazer? E se não houver motivos para festejar, o que iremos fazer? Como nós podemos descansar em meio às tempestades da vida? Nós vamos nesta noite aprender, por meio do profeta Abacuque, como o profeta de Deus lidou com as situações adversas que ele vivia. O profeta Abacuque vivia uma crise muito grande. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, desde o seu primeiro capítulo, nós vamos observar que o profeta Abacuque vivia um terrível drama. Porque o profeta Abacuque, ele via a iniquidade da nação e ele clamava a Deus, e parece que Deus estava inerte diante do clamor de Abacuque. Parece que Deus estava inativo, parece que Deus estava em silêncio. Aparentemente parecia que Deus estava em silêncio, mas Deus estava trabalhando para executar a sua vontade no meio daquele povo. É consenso entre os estudiosos da Bíblia Sagrada e os teólogos que o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque é considerado uma das literaturas poéticas mais lindas do inário hebraico. Se você ler, e eu quero convidar você a ler, você tirar um tempo, reservar um tempo em sua casa e ler o livro do profeta Abacuque, é um livro curto, apenas 3 capítulos. Se você ler o capítulo 3, você vai ver a beleza poética das declarações feitas pelo profeta de Deus. Pouco se sabe a respeito deste profeta, mas a vida e a obra deixada por ele nos traz preciosas lições, dentre as quais eu quero destacar algumas para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento. Quando nós observamos o contexto em que viveu o profeta Abacuque, meus queridos irmãos, nós vamos notar que ele parece que é contemporâneo de nossa época. A realidade vivida pelo profeta Abacuque, embora tenha sido 2.600 anos antes, parece tão atual quanto a nossa realidade. No capítulo 1, o profeta Abacuque dizia a Deus: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei e não me salvarás. O profeta Abacuque vivia um terrível drama, porque ele via a iniquidade manifestando-se no meio da sua nação. Diz a Bíblia que o profeta via a violência se alastrar no meio do seu povo. A palavra violência, dentro do contexto original hebraico, significa que ali havia derramamento de sangue. O profeta via mortes, o profeta via assassinatos, o profeta via a crescente violência no meio do seu povo, e ele dizia: Deus, quando é que o Senhor vai intervir? O profeta via a opressão que havia entre aquelas pessoas. Os ricos oprimiam os pobres. Havia exploração por parte dos ricos em torno dos menos favorecidos. O profeta diz no capítulo 1 que a lei estava se afrouxando.
A sentença nunca saía e o juízo era distorcido. Perceba, irmãos, o quanto o contexto do profeta Abacuque é semelhante ao nosso. Em nossos dias nós vemos todos os dias as manchetes dos jornais noticiando violência, morte, tragédias, assassinatos. Nós vemos a opressão, o quanto aqueles que estão na galeria de cima oprimem os que estão na galeria de baixo, o quanto os ricos oprimem os pobres. Nós vemos o quanto as sentenças são invertidas, distorcidas, deformadas em nossa nação. Nós estamos vendo com muita vergonha e tristeza. Aqueles que deveriam exercer a justiça estão distorcendo juízos. Estão usando a lei ao seu favor, estão interpretando a lei segundo a sua própria vontade. O contexto em que Abacuque vivia é semelhante ao nosso contexto. E Abacuque propunha-se a clamar a Deus, dizendo: Deus, até quando isso vai acontecer? Quantas vezes nós já clamamos a Deus, quantas vezes já oramos perguntando: Deus, até quando tudo isso vai se proliferar? Até quando tudo isso vai permear o seio da nossa sociedade? Quando é que o Senhor vai dar um basta nessa violência? Quando é que o Senhor vai dar um basta na corrupção que assola o nosso país? E parece que Deus está inativo. Parece que Deus está em silêncio. Por vezes nós não ouvimos respostas de Deus, mas eu quero dizer para você, querido irmão, que mesmo em meio às crises, mesmo em meio às adversidades, Deus não está inativo, Deus está agindo. Ainda que nós não possamos ver, ainda que não escutemos a voz do Senhor, tenha certeza que Ele está trabalhando. Talvez você esteja atravessando crises conjugais, crises familiares, crises financeiras, crises na sua saúde, crises emocionais. Talvez nesse período de turbulência que nós estamos atravessando, você está emocionalmente abatido, você está psicologicamente frágil, você está vendo a sua família enfrentando problemas que você não sabe como resolver, os problemas financeiros chegaram à sua casa, as enfermidades chegaram e você esteja se perguntando: Deus, até quando? Até quando o Senhor vai permitir tudo isso? Mas eu quero dizer, querido, Deus tem o seu tempo certo para intervir. Deus tem o seu tempo certo para agir. E se Deus ainda não agiu, é porque não chegou o tempo determinado dele trabalhar em nosso favor. Mas tenha certeza, ainda que não vemos, ainda que não visualizamos, Deus está com seus métodos de trabalho sendo executados para nos conduzir para o centro da sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Este era o drama do profeta Abacuque, porque ele via a corrupção da sua nação, ele via o declínio espiritual, e ele clamava a Deus, e Deus parecia que não escutava. E aí nós vemos, a partir do versículo de número 5, que quando Deus responde o profeta, no capítulo 1, a partir do verso de número 5, Deus anuncia dizendo da seguinte forma: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada. Olha qual foi a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Em outras palavras, parafraseando o texto, Deus estava dizendo: Abacuque, vede entre as nações, eu vou realizar uma obra no meio do povo. E quando estas obras forem contadas, muitos não irão crer. O que Deus iria realizar no meio do povo? Deus iria solucionar aquele problema? Deus iria resolver aquela situação da forma que o profeta Abacuque esperava? Não! Deus estaria trazendo um remédio amargo para aquela nação. Deus estaria trazendo um juízo terrível sobre aquele povo. Deus estaria trazendo disciplina sobre aquela nação, porque aquela nação estava se rebelando contra Deus, aquela nação estava longe do Senhor, estava corrompida, estava longe da lei de Deus. E para que Deus pudesse trazer aquela nação para o centro da vontade dele, era necessário Deus usar um remédio amargo. Olha, meu querido amigo, às vezes Deus usa remédios amargos. Às vezes Deus
por amar-nos e desejar nos levar para o centro da sua vontade, ele nos disciplina. E Deus tem os seus métodos de nos trazer para o centro da sua vontade. Ainda que este método nos faça chorar, ainda que este método seja amargo, mas ainda assim é para o nosso bem. Lembro-me que quando pequeno, às vezes que adoecia, minha mãe costumava dar-me a remédios amargos, o qual causava repulsa em mim. Mas nem por isso eu deixava de tomar aquele remédio. Era necessário tomar o remédio amargo para que a enfermidade fosse retirada. E Deus estava anunciando ao profeta Abacuque: eu trarei um remédio amargo para esta nação, mas esta nação voltará a ser restaurada. Esta nação voltará para o centro da minha vontade. Deus estaria suscitando, levantando o exército dos caldeus e estaria levando aquele povo em cativeiro para a Babilônia. Aquele povo ficaria durante 70 anos escravos pela vontade de Deus. Olha, irmãos, eu sempre digo que Deus sempre, antes de executar juízos, Deus nos dá aviso. Deus nos sinaliza. No livro do profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, o Senhor disse ao profeta Amós, por meio do profeta Amós: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Todas as vezes que Deus desejou realizar algo no meio do seu povo, ele avisou o seu povo, ele sinalizou, ele deu sinais, ele deu evidências, mas muitas vezes a dureza do coração do povo foi maior, o que acarretou em um terrível juízo e castigo sobre aquela nação. Às vezes, para que a doença seja extinta, para que a saúde seja restaurada, é necessário o uso de remédios amargos. Contextualizando agora para os nossos dias, nenhum de nós esperávamos atravessar este tempo que nós estamos atravessando. Estávamos com planos, estávamos com projetos, estávamos com ideais. Quem sabe a nossa agenda já estava toda cronometrada. O cronograma estava pronto das nossas atividades para este ano. Finalizamos 2019 com a agenda totalmente pronta. Mas de repente Deus permitiu. Seja por vontade soberana, seja por vontade permissiva, mas este mal denominado de coronavírus sobreveio não só sobre o Brasil, mas sobre todos os povos da terra. E quando este mal veio, ele mudou o nosso cronograma, ele mudou os nossos planos, ele adiou os nossos projetos. Muitos estão em angústia, muitos estão perplexos, muitos estão sem saber o que fazer, muitos estão doentes. E agora, para onde vamos? Eu quero dizer, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua assentado no trono e quero dizer para você, querido, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus está no controle de tudo. Ainda que Deus estava levantando o exército dos caldeus para punir o seu povo, Deus estava dizendo para o profeta Abacuque: Abacuque, eu vou permitir que os caldeus invadam Jerusalém e que eles devastem a cidade, levem o meu povo cativo. Todavia, eu estarei no controle da situação e no tempo hábil, no tempo certo, eu trarei o meu povo de volta restaurado para o meu louvor e para a minha glória. Deus tem permitido isso. E qual é a lição que nós precisamos tirar disso? Nós precisamos observar estes sinais e compreender o que Deus está querendo de nós. Você já parou para pensar, para refletir o que Deus está desejando de você diante dessa situação que nós estamos atravessando, queridos? Você já parou para pensar por que Deus permitiu tudo isso acontecer em nosso meio? Nós estamos aqui residindo na cidade de Salinas e somente esta semana 40 novos casos, mais de 40 casos foram diagnosticados de Covid-19. E nós vemos muitas pessoas em desespero, em pânico. E agora cabe a nós uma reflexão que Deus está querendo de nós, permitindo este mal.
Não seria o tempo de nós nos voltarmos inteiramente para Deus? O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo 3, versículo 40, o profeta chama o povo para uma reflexão dizendo: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los, voltemos para o Senhor. Há um chamado de Deus para nós. Há algo que nós precisamos fazer nestes dias: esquadrinhar o nosso caminho, enxergar como está a nossa vida diante de Deus. E se nós estamos desviados dos preceitos, dos princípios do Senhor, nós precisamos voltar urgentemente para Ele. Então, nós precisamos extrair destas lições, nós precisamos observar este mal que nos cerca e refletir o que Deus está desejando nos ensinar nestes dias. Deus permitiu o castigo para aquele povo. A nação de Judá foi invadida no ano 605 a.C. Diz a Bíblia que Nabucodonosor roubou os utensílios do templo, levou os nobres como escravos para a Babilônia. No ano 597, novamente ele invadiu, destruiu os muros e, por fim, no ano de 587 a.C., ele destruiu inteiramente a cidade. Os historiadores dizem que quando Nabucodonosor e o seu exército invadiu Jerusalém, as ruas ficaram banhadas de sangue, o remédio foi amargo, houve morte. As pessoas que ficaram ali foram violentadas. As que viveram foram levadas como escravas. E agora o povo está enfrentando o remédio amargo por causa da sua rebeldia. Quando Deus anunciou estas coisas para o profeta Abacuque, Abacuque ficou sem entender. E ele disse: Deus, como o Senhor vai permitir uma nação mais ímpia do que a nossa nos castigar? Deus tem seus métodos. Deus tem seus meios. Deus faz o que quer e não precisa consultar o homem para executar a sua vontade. Deus, durante a história, usou diversas formas diferentes de disciplinar o seu povo. Deus permitiu seca, Deus permitiu gafanhotos, Deus enviou dilúvio, Deus permitiu muitas pragas no meio do seu povo, a fim de disciplinar o seu povo, para que o seu povo se voltasse para ele. E agora Deus permitiu o exército caldeu invadir Jerusalém e levar este povo cativo para a Babilônia. Abacuque não entende. Mas Deus estava dizendo: Abacuque, embora eu vá permitir que tudo isso aconteça, o meu povo vai ser flagelado, o meu povo será castigado, muitos vão ser mortos, Abacuque, mas eu estou no controle. E eu vou restaurar esta nação. Eu vou trazer esta nação novamente para o centro da minha vontade. E é justamente neste contexto, irmãos, que Abacuque conclui o seu livro dizendo: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o fruto da videira não haja fruto na videira, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, os currais não hajam vacas, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esta expressão e declaração do profeta Abacuque está nos ensinando que Abacuque tinha uma confiança plena em Deus, independente das circunstâncias. Nós acabamos de cantar no louvor agora há pouco: se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, continua sendo Deus. Mas muitas vezes, quando Deus não faz o que queremos, nós murmuramos, nós questionamos, nós reclamamos, nós queremos colocar Deus no canto da parede, como muitos dizem. Oh, irmãos, quem somos nós para querer colocar Deus em canto de parede, querido? Deus faz aquilo que Ele quer. O profeta Isaías disse no capítulo 27, versículo 14: se o Senhor determinou, quem, pois, invalidará? Se as suas mãos estendidas estão, quem, pois, a fará voltar atrás? Deus faz o que quer sem precisar consultar e pedir conselhos a ninguém. Ele é soberano. Se Deus fizer, Ele é Deus. Cantamos. Se não fizer, Ele é Deus. A gente canta: adorarei a Ti, Senhor, independente das circunstâncias. Mas a verdade é, queridos, que quando as circunstâncias são desfavoráveis, quando a doença chega, quando o mal nos cerca, a gente começa a se perguntar: aonde está Deus? Mas Abacuque estava dizendo: Deus,
Eu escolho confiar em ti. Deus, a minha confiança em ti está inabalável. Ainda que a economia decline, ainda, Senhor, que não haja figos, ainda que não haja ovelhas, eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. Oh, irmãos, precisamos aprender com Abacuque. Precisamos extrair as lições que Abacuque nos transmite através da sua vida, da sua forma de viver. O que fazer, irmãos, quando a figueira não floresce? O que fazer quando o que nós queremos não acontece? O que fazer quando não há motivos para festa? Abacuque nos ensina. Abacuque nos mostra o seu modelo de vida, nos dá lições do que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer. Nós estamos atravessando um tempo em que as pessoas já não sabem mais o que fazer. A medicina está confusa. Os homens se perderam em seus estudos. A Organização Mundial da Saúde, que é o órgão máximo de saúde, está em controvérsias continuamente. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Vamos olhar para o profeta Abacuque e vamos aprender com ele. No capítulo 3, o profeta Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Querido, o que fazer quando não sabemos o que fazer? O profeta Abacuque nos ensina que quando não soubermos o que fazer, a melhor coisa continua sendo ouvir a voz de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. A quem você está ouvindo nestes dias? Desde que começou esta pandemia, quem é que está enchendo o teu coração de informação? Em quem você tem buscado conselhos? Nós vemos que a própria ciência está em confusão. Ora a ciência diz uma coisa, ora a ciência diz outra coisa. Se nós ouvirmos o que a mídia diz, nós vamos entrar em neurose. Entraremos em pânico, porque todos os dias a mídia está enfatizando mortes, tragédias, estatísticas negativas. O que a mídia propaga todos os dias são horror, são morte, tragédias. Então, nesse momento em que nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa continua sendo ainda ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Louvado seja Deus. Deus tem algo para falar ao seu coração, meu querido amigo. Deus tem algo para falar aos seus ouvidos. Neste tempo em que a mídia tanto falou em quarentena, em ficar recluso dentro de casa, eu tenho dito que talvez seja o momento de você fechar mais a sua porta, a porta do seu quarto, entrar para dentro dele e orar a Deus, ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Se nós formos conduzidos pela ciência, entraremos em confusão. Se nós formos guiados pelos noticiários e pela mídia, ficaremos neuróticos, entraremos em pânico, em depressão. Quantas pessoas estão em depressão? Porque todos os dias elas ligam os noticiários e o que ouvem são tragédias, são mortes, violência. Mas quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus traz refrigério para a nossa alma. Quando o profeta Abacuque estava em meio a tantos questionamentos, quando o profeta Abacuque estava em meio a tantas dúvidas e incertezas, ele parou para ouvir o que Deus tinha para falar. E no capítulo 3 ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Querido, passe a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus traz refrigério para a nossa alma. Nós iniciamos o nosso culto com a leitura bíblica da palavra de Deus, dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o que guarda Israel.
Olha o que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. Ele é a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada. Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Quando nós passamos a ouvir a palavra de Deus, o nosso coração se consola. O nosso coração se refrigera. O nosso coração se pacifica. O salmista do Salmo 42 disse para si mesmo, um salmo chamado Salmo de Solilóquio. Ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele responde: espera em Deus, ó minha alma, pois ainda louvarei a Ele, ainda cantarei ao meu Deus em sua presença. Meus queridos irmãos, quando você não souber o que fazer, quando as incertezas baterem à sua porta, quando as dúvidas forem constantes, quando você se sentir confuso, consulte a palavra do Senhor. Ela tem direção para a sua vida, ela tem alimento para a sua alma, ela abre a nossa visão, ela traz paz para o nosso coração. O profeta Abacuque, no meio das suas incertezas, ele preferiu confiar em Deus e ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Aleluia. Infelizmente, muitas pessoas neste tempo de pandemia têm se dado ao vinho, à bebida. Muitas pessoas estão se embriagando quando deveriam se encher de Deus, quando deveriam se humilhar diante da presença de Deus e compreender o que Deus está desejando para o seu coração, para a sua vida. Mas a realidade que nós temos visto é o consumo excessivo de álcool. As pessoas têm perdido a razão porque não são guiadas pela palavra do Senhor. Mas que você possa ser conduzido pela palavra de Deus. E quando você não souber o que fazer, faça como Abacuque, ouça a voz do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos com Abacuque quando não soubermos o que fazer. A primeira é ouvir a voz de Deus. A segunda é falar com Deus. Aleluia. Observe no capítulo 3 o que o profeta Abacuque disse. Ouvi a tua palavra e temi. Parte B do versículo, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Olha qual é a oração do profeta. O profeta está orando para que Deus promova um avivamento no meio da sua nação. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer neste tempo em que a pandemia, coronavírus, assola a nossa nação, é clamar por um avivamento. É clamar para que Deus promova uma restauração espiritual na nossa nação. Porque Deus trazendo uma restauração, um avivamento, Deus vai mexer em todas as esferas da nossa sociedade. Os índices de corrupção vão diminuir. Os índices de violência vão diminuir. Os índices de sensualidade vão reduzir. Haverá conversão, haverá salvação, haverá libertação quando a igreja se propor a orar e clamar a Deus. Abacuque se pôs a orar. Eu digo sempre que a oração é o melhor remédio, é o melhor antídoto para o coração aflito. Oração é falar com Deus, irmão. Oração é diálogo entre Criador e criatura, entre servo e Senhor, entre filho e pai. Nós estamos observando em todas as redes sociais discussões políticas, ofensas, e eu fico a me perguntar, será que estas pessoas que tanto se digladiam com palavras, vivemos um verdadeiro contexto de Guerra Fria, e fico a me perguntar, será que estas pessoas estão tirando tempo para orar pela nação? Será que estas pessoas estão orando pelas autoridades constituídas? As pessoas neste tempo estão procurando culpados. O culpado é o prefeito, o culpado é o presidente, o culpado é o governador, o culpado é o vereador. Não, querido, não é hora de buscarmos culpados. É hora de todos nós nos unirmos em busca da solução. E nós já observamos que, humanamente falando, não há solução. Os cientistas estão à procura da cura, da vacina, que possa trazer restauração para o corpo físico.
A tecnologia está constantemente se aplicando a buscar uma solução para este problema, mas até agora nada de concreto surgiu. E quando nós não sabemos o que fazer, precisamos buscar o nosso socorro no Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o Deus de Israel, o Deus soberano, aquele que está no trono e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Vamos orar, irmãos. Precisamos orar, precisamos clamar a Deus. Não é hora de apontarmos o erro de ninguém. Não é hora de procurarmos culpados. É hora sim de nós colocarmos a nossa boca no pó, de nos humilharmos diante de Deus e de clamarmos a Deus a sua misericórdia, porque fazendo isto, por certo, Deus nos ouvirá e responderá e trará alento e restauração para a nossa terra. O clássico texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, nos instrui qual é o nosso dever como povo de Deus. O próprio Deus havia dito para Salomão: Salomão, se eu enviar crise, se eu fechar os céus, se eu enviar gafanhotos, se a crise se instalar e o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Irmãos, a receita foi dada pelo próprio Deus. Deus disse: se o meu povo orar, se humilhar, clamar, buscar a minha face, se arrepender, eu vou ouvir e vou trazer restauração para a terra. Irmão, querido amigo, ouvinte, não é hora da gente ficar digladiando em rede social. Você pode ter os seus posicionamentos políticos, as suas ideologias diferentes, mas o momento é de unificação, o momento é de nós orarmos. Nós não sabemos o que fazer neste momento. A medicina diz uma coisa, alguns especialistas dizem outra. Nós estamos vendo informações desencontradas, então o que fazer? Ouça Deus e se proponha a orar. Ore pelas autoridades, ore pelos médicos que estão na linha de frente, ore pelos órgãos de saúde que estão aí buscando ajustar os pontos para que nós possamos usufruir de tempos de paz. Mas nós sabemos que nossa paz verdadeira, que a solução para os nossos problemas, ela vem de Deus, ela vem do alto. E por isso, quando nós estivermos nos sentindo em um beco sem saída, cercado pelos montes, precisamos fazer como Davi. Vamos olhar para o alto e enxergar que em Deus está o nosso socorro. Vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos clamar em alta voz, vamos apregoar jejum, vamos nos santificar, vamos nos rasgar diante de Deus, vamos nos aproximar do Senhor. E tenho certeza, querido, que se nós nos aproximarmos, Deus se aproximará de nós, porque o princípio é: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Abacuque nos ensina: ouvi a tua voz e temi. E depois ele se pôs a orar, pôs a buscar a face do Senhor. A oração é a chave que abre qualquer porta. A oração ainda é o melhor remédio para qualquer situação adversa. Ore. Você já orou hoje? Você já clamou a Deus? Você já buscou o Senhor pela sua nação, pela sua cidade? Se você não fez isso, faça isso ainda hoje. Faça um compromisso com Deus de orar pela sua cidade, pelas autoridades, pela nossa nação, pela saúde dos que estão enfermos. Talvez você que está me escutando nesta noite, e eu tenho quase que certeza disso, você está com saúde. Mas talvez há muitas pessoas sem condições nesta noite, estão sem sequer ter um leito para se alojar. Quantas pessoas estão acamadas, internadas nas UTIs? Mas nós somos privilegiados porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Precisamos orar, precisamos clamar e temos certeza que Deus vai nos ouvir. Para concluir esta breve meditação, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Ponha plenamente a sua fé em Cristo Jesus. Ponha a sua confiança total em Deus. Olha o que Abacuque diz, e aqui eu finalizo esta reflexão. Abacuque, diante da anunciação do que Deus haveria de fazer, Abacuque diz: Senhor,
ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, os currais não hajam vaca, ele diz, todavia, independente das circunstâncias, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, esse texto traduzido dentro do original, sabe o que significa? Abacuque está dizendo, Senhor, a economia vai declinar, porque os caldeus vão entrar em nossa cidade e vão devastar tudo. A figueira não vai florescer, não vai ter fruto na videira, e o produto da oliveira não vai vingar. As ovelhas serão arrebatadas e os currais não haverão vacas, mas eu proponho a minha confiança totalmente no Senhor. Abacuque estava dizendo, Senhor, se a figueira não florescer, você sabe, irmão, que a figueira é uma das 3 árvores mais conhecidas dentro da cultura judaica. E naturalmente a figueira era uma árvore onde o figo, fruto da figueira, era usado para fazer uma pasta medicinal que curava as doenças. Em outras palavras, Abacuque está dizendo, ainda que não haja cura para a doença, eu vou confiar. É isso que é adorar a Deus independente da circunstância. É isso que é dizer, se a doença vier, ele é Deus. Se não vier, ele continua sendo Deus. Ainda que a figueira não falou, se não houver remédio para a doença, eu vou confiar no Senhor. Será que a sua fé, a sua confiança em Deus está condicionada à cura? E se a cura não vier? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Em que consiste a tua alegria? Em que consiste a tua fé? Se a tua alegria consiste em tempos de prosperidade, em saúde, em bonança, fartura, eu quero dizer que quando houver ausência destas coisas, a tua alegria vai se esvair. Mas se a tua alegria estiver no Senhor, esta alegria será uma alegria incircunstancial. Esta é a mesma alegria que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria não pode consistir em coisas, irmãos. Imagine se a nossa alegria consistisse na saúde. A ausência da saúde nos colocaria em angústia. Nos colocaria em tristeza plena e profunda. Mas a nossa alegria está no Senhor. Se não houver remédio, irmãos, vamos exultar o Senhor. Vamos confiar em Deus. Augusto Nicodemos, ele disse que o maior desafio da nossa espiritualidade é continuar crendo, confiando e fiéis a Deus, mesmo sem sentir, mesmo sem ver e mesmo sem ouvir nada. Isto é fidelidade e fé incondicionais. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja remédio, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja frutos na vide, ora, irmãos, você sabe que a videira é uma das árvores típicas da cultura judaica que se produz uva, do qual é feito o vinho, que normalmente é usado para tempos de festa. Não é tempo de festa para nós. Mas mesmo assim, nós vamos colocar a nossa fé no Senhor. Quantas festas foram adiadas? Talvez passaremos tempos sem celebrações. Todavia, vamos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, ainda que não haja, naquela época, as lãs das ovelhas eram feitas para roupa. Abacuque está dizendo, ó Senhor, ainda que os vestuários faltem, aleluia! Eu vou me alegrar no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que os currais não hajam vaca, pode faltar a carne na mesa, aquele churrasco que você gosta pode faltar. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Coloque a sua confiança plenamente no Senhor.
Eu concluo dizendo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e amigo, que neste tempo adverso que nós estamos enfrentando, não se desespere, espere em Deus. O profeta Isaías disse que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, se você confia em Deus, Deus está trabalhando em seu favor. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Tenho posto o Senhor continuamente adiante de mim, e sei que Ele está à minha mão direita e os meus pés não vacilarão. Que Deus abençoe sua vida. Que esta palavra penetre o teu coração. Não há o que temer. Deus está conosco. E que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa adoração possa ultrapassar as barreiras das circunstâncias, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, que você tenha uma semana abençoada na paz do Senhor. Eu ministro sobre a sua vida nesse momento a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Um abraço.